chegamos lá em 66, 67, por uns 6 meses mais ou menos, se reuniram, fizeram o primeiro trabalho lá e deram uma sondada lá, ver onde podia fazer um lugarzinho para a gente se reunir. Então eu falei, se por acaso a gente não conseguir esse negócio logo, a gente começa o trabalho aqui, porque lá em casa o barraco era muito grande, tinha garagem, ele fez uma garagem muito boa, e de repente a gente podia fazer, pelo menos de 8 em 8 dias, uma visita deles, e a gente começava a trabalhar lá até que fizesse um salãozinho para a gente se reunir. A igreja apressou e fez um salãozinho rápido. Relatos do meu pai, meu pai e minha mãe, Darcy e Carlito, né? Eles chegaram até a nossa igreja quando mudaram do plano, antigo plano piloto, para a Vila do IAPI. Aí eles dois saíram procurando uma congregação, aí eles acharam a nossa igreja, acharam lá no templo a irmã Isabel. Isaías tomou conta do trabalho. Na semana era ele que dirigia os cultos. O pessoal que a gente convidava e até que a gente. Tinha muito menino, tinha menino até demais. Eu sei que começou assim, um pouquinho gente, mas Deus tinha um alvo, que era isso aqui. Na noite que tinha o trabalho, eu tinha que ir com o candeeiro, lá no tinha luz, tinha que ir com aquele candeeiro lá para a igrejinha cedo, que era para esperar o outro pessoal que vinha, que não tinha luz. E eu ficava lá até as 8h30, começava a chegar os irmãos, ele fazia o culto. Eu não tenho lembrança do nome mais das pessoas, porque eu sei que o pastor do Gama ia lá, o da igreja Betel ia lá também. Naquela época, nós éramos membros da Igreja Cristã Evangélica Betel, em Taguatinga, e nós visitamos várias vezes a igreja do IAPI. E encontramos lá os nossos irmãos Isabel, Carlito, e a esposa, e alguns outros. Viemos para aqui, ficou um canto para outro, mas nós nunca demos assim de vista uns outros, né? Ficamos com aquela tensão de estar perto um do outro, porque a gente estava próximo a receber a nossa igrejinha, né? Nosso localzinho, que era aqui. Mas isso demorou. Meu pai relata que quando desmancharam o templo, as madeiras foram guardadas lá em casa e muitas, né, as madeiras foram roubadas, algumas foram roubadas, madeira, porta, que naquela época estava se construindo a Ceilândia e todo mundo queria uma madeirinha, uma porta para poder construir o seu barraco, né? Porque até que a igreja conseguisse esse local aqui, foi muita exigência. Acho que o irmão deve saber disso, foi muita exigência, porque aqui tinha que ser um lugar bom e não era todo mundo que ia receber ele, né? Entra o irmão Nelson, que ele teve que provar que a igreja existiu na Vila do IAPI para poder ganhar este terreno aqui. Então o que ele ajuntou? Ele ajuntou as madeiras, que era a prova concreta de que a igreja tinha existido lá na Vila do IAPI, e aqui construíram um barraquinho de lona, depois construíram o resto das madeiras, construíram o templo. Então, eu me lembro que você hoje, o João Nelson falou bastante, que eles podiam ficar cedo, que aqui ia ser um templo muito bom. Mas antes eu via dizer que era um cinema, via dizer que era um outro tipo de comércio também. Ficava tudo curioso em saber o que ia ser, né? Aí eles falaram que o João Nelson, o Maurício deve saber disso. Eu tenho um terreno especial, uma área especial, paguei especial, que é essa área aqui. Se você prometer de fazer uma coisa bonita aí, está no centro da cidade, vai ficar no centro, aí você dê esse terreno para você, né? Aí cedeu o terreno, e aí o Oswaldo Moreira, meu irmão Nelson, começou a erguer aqui algumas madeiras. Eu tive o privilégio de ver as primeiras estacas nascer, ainda num campo, um pouco deserto, porque não tinha nenhuma construção assim, muito bem próximo. E aí a gente acompanhou todos os detalhes aqui da construção da igreja. Daquele que a gente pudesse ajudar, a gente estava aí.
entendeu? Dando alguma ideia. Por aí nós somos, né? Até que chegou o dia do primeiro culto, a gente estava aí, eu já estava interessado assim no Evangelho, porque algo eu tinha me falado, eu estava começando a iniciar assim, os primeiros desejos de procurar uma igreja evangélica. Aí comecei a trazer meus filhos para a igreja, e aqui eu comecei a aprender as primeiras palavras da palavra de Deus, né? Mas aqui depois do pastor Oswaldo Moreira saiu, nós tivemos uma cooperação com Isaías Lobão por uns pouco de tempo. Eu cheguei aqui em Ceilândia em 72, dia 8 de agosto de 72. Dia 13 eu fui procurar a igreja. Aí cheguei ali nessa pista principal, eu vi uma placa, só que na época só era cerrado. Não tinha essa 18, não existia. Era cerrado mesmo. Aí eu falei, bom, eu vou seguir a placa, né? E aí entrei no cerrado. Quando eu cheguei no meio do cerrado, minha filha começou a chorar. Porque ela sangrou muito as pernas, sabe? Era muito cerrado, aquele cerrado seco. Praticamente o trabalho aqui foi feito trabalhando com as crianças ao redor da igreja, do local. E nós vimos um pouco mais cedo, eu pegava o flanelógrafo, as histórias bem mais simples da vida de Jesus, mas ajuntava muitas crianças de todo tipo, de toda a faixa etária, bonitas, feias, claras, escuras, pequenas, pré-adolescentes, adolescentes e adultos também, atraídos pela música, pela história, pelas gravuras. A igreja tinha tanta criança, que quando eu fiz 12 anos não tinha sala de jovens, de juniores, não tinha juniores, era criança e jovem. E cheguei aqui, tinha mais, era criança. Adulto, você contava as pessoas que tinha. Era o irmão Carlito, com a irmã Darcy e os filhos, o irmão Arlindo com a irmã Celeste e os filhos, a irmã Toinha com o irmão Prachete, aí depois o irmão Aragão e o irmão Nelson, que era o responsável, o irmão Nelson, né? O responsável pelo trabalho, ele com isso e os filhos. Mas mesmo assim foi um trabalho maravilhoso, porque nós trabalhamos naquele tempo. O início aqui foi muito bom, mas foi muito difícil. Então foi uma igreja de crianças, o início todo. Depois do Isaías Lobão, o pastor Antônio Cossério veio e foi postado aqui como pastor, obreiro aqui da igreja. Era um pastor muito simples, muito humilde, mas muito dedicado. Um amor assim enorme pelo trabalho. Visitador, amigo, companheiro. Ele tanto era criança quando precisava ser criança, jovem, adolescente e adulto. Então ele trabalhou em todas essas áreas. Foi um grande companheiro, foi um grande lutador aqui na Ceilândia. Ele me evangelizou, me ajudou bastante na minha vida espiritual. E foi aí que eu vim fazer minha decisão. A escola dominical era no templo e as salinhas funcionavam na casa do pastor Cossério. A casa dele, dia de domingo, era transformada em salinhas pequenas. Então aquele bando de crianças, aqui tinha criança para danar, aquele bando de crianças ia tudinho para a casa do irmão do pastor Cossério. A cozinha era ocupada, a sala era... Eu acho que o único lugar que a gente não ocupava era o quarto. Mas o resto da casa do pastor Cossério, os jardins, tudo era ocupado com as turminhas de escola bíblica dominical. Não podemos esquecer que o que temos de dar para a criança, temos que dar o melhor de nós e o melhor de tudo que nós pudermos. E a igreja foi crescendo, o pastor Cossério saiu. O pastor Cossério resolveu sair da igreja
tomado em conta de um campo missionário na aldeia. Aí onde veio a pessoa do pastor Roberto Cassimiro Dias. Lembro a primeira vez que eu vi a igreja, não era ainda convertido, foi através de convite do pastor Roberto, do Everson lá no trabalho, da Rudimeire. Eles me cobravam muito, vai na minha igreja. Então eu vim da primeira vez. E ainda vi aqui o barraquinho aí de madeira. Então aqui ainda estava novinho, que o templo ainda tinha umas cadeiras ali atrás de palha, né? Então foi a primeira vez que eu vim à igreja. Foi um trabalho muito bom, né? Na época do pastor Roberto Cassimiro, a igreja cresceu muito, a juventude, tinha muitos jovens, né? A irmã Sofia, ela quem liderava o coro, o coral, na época a gente chamava coral Cristo é Real. Então ela pegava os jovens e juntava todo mundo, enchia o Fiat dela e trazia para a igreja. E ficávamos aqui ensaiando de 5 horas até 6 horas da tarde. Depois de 6 horas começavam os departamentos de juventude e depois o culto. Então a Dona Sofia, ela foi uma peça muito importante, uma coluna muito importante no pastorado do pastor Roberto Cassimiro. Depois ele teve que ir embora, a igreja ficou chorosa e na época tinha o Joaquim, que era o vice-presidente da igreja, e ele, quando ele foi embora, ele fez o curso, né, o módulo, e depois ele passou a exercer o pastorado da igreja, né, num período aí de uns 2 anos, na gestão Joaquim, que construiu os prédios, né, os anexos. Após o pastor Joaquim, né, foi providenciado então a procura de um outro pastor titular para a igreja, foi o pastor Laureni. Foi até a orientação do pastor Roberto Cassimiro ainda, o nome sugerido foi o pastor Laureni, ele era quartonista no seminário, no CETESEB. Então Joaquim foi providenciar, procurar, conversar, e deu certo para ele. O pastorado do pastor Laureni, eu trabalhei com ele como vice-presidente da igreja. E na época do pastor Laureni também, que nós expandimos mais para a aldeia, Naí primeiro, depois a aldeia e Paracatu. O pastor Laureni gostava muito de fazer essas viagens para lá e levava muitos jovens, muitas pessoas. Teve um batismo lá também, que foi o primeiro batismo, né, nessas aldeias, nesse trabalho. Foi até numa gruta. Então foi a participação de muitos membros da igreja. A irmã Isabel, todo mundo animado, pessoas já de idade, foram lá com muito sacrifício na gruta e participamos ali daquele batismo. Também continuou o trabalho aqui no PSU, foi na época que o Joaquim foi exercer lá a gestão do Joaquim no PSU, e alguns outros irmãos também que saíram daqui para ajudar o trabalho lá no PSU. Também abrimos lá na época do pastor Laureni também o Setoró. Foi um trabalho muito abençoado por Deus. Tinha os cultos nos lares, geralmente no domingo à tarde, todo domingo tinha um culto em uma residência. Logo após o pastor Laureni, foi o pastor Hélio. Aí nessa época o vice-presidente era o Braz Gomes. Então o pastor Hélio foi assim aquele pastor de reestruturar a igreja. Foi um trabalho muito bom de reestruturação. O que marcou muito também foi a volta dos estudos bíblicos nos lares. Nos lares temos vários grupos, então a igreja cresceu muito com isso. Então esse foi assim, base assim, do trabalho do pastor Hélio na igreja. Outra coisa que marcou também o trabalho aqui,
pastorado, o pastor Hélio, foi o início dos ministérios, que antes era departamento de jovens, departamento de varões. Então foi feito, o pastor ministrou um curso de rede ministerial e foi descobrindo os dons dos irmãos e começou então ministérios. E foi surgindo os ministérios, ministério de casais, ministério de juventude e todos esses outros que tem aqui na igreja. É esse novo tempo que hoje nós estamos aqui nele. Nós derrubamos o templo antigo e começou a construir aqui com muita luta, subsolo. Começamos a derrubar no dia 7 de julho de 97, começamos a derrubar a antiga igreja e fazemos aqui essa igreja em que todos já sabem, já têm visto o quanto tem sido útil para todos nós e também para essa cidade. Nós louvamos a Deus porque teve a participação de todos os membros da igreja. Tanto adulto como criança se envolveram bastante na construção da igreja. E louvamos a Deus hoje porque vemos esse tempo realizado pelas mãos de toda a igreja. Os jovens necessitavam de um pastor mais junto deles, um pastor mais jovem. O pastor Hélio achou melhor reunir o conselho da igreja e para buscar o pastor Paulo Rogério para vir trabalhar aqui na igreja, mais especificamente com a juventude. Depois do pastor Hélio, já era o finalzinho do seu pastorado aqui, e então ele saiu e continuou o pastor Paulo Rogério. E o pastor Paulo Rogério ficou um ano. Após a saída do pastor Paulo Rogério, o conselho assumiu os trabalhos, a direção eclesiástica da igreja. E passamos 3 anos na gestão da igreja, do pastorado da igreja. Então, mas a igreja, graças a Deus, os membros tiveram uma base muito forte, muito firme. O pastor Hélio deixou essa base. Foi então quando teve uma circular da denominação que todas as igrejas que não tivessem pastor titular eram para ter um pastor da região para assumir interinamente a igreja. E tivemos a reunião com o presidente, na época o pastor Carlos Eduardo, reunião do conselho com ele. Ele nos apresentou 3 nomes e dentre esses nomes nós, por unanimidade do conselho, achamos por bem indicar o nome do pastor Antônio Luiz. Ele ficou mais ou menos um ano interinamente na igreja, auxiliando nos trabalhos pastorais da igreja. Pregação no meio de semana, liderando a igreja enquanto viesse o pastor titular. Pastor Carlos Eduardo, presidente da MEA, ele nos ajudou bastante, juntamente com o presidente da denominação, pastor Abimael. Ele indicou o nome para a igreja, o pastor Valdemar. Às 9 e pouco da manhã nós recebemos um telefonema de um presbítero que se identificou como Brás. Ele estava nos fazendo um convite então para conhecer a Igreja Cristã Evangélica Maranata em Ceilândia. Tudo que eu sabia sobre Ceilândia estava ligado a um colega nosso, pastor Laureni, e pastor Roberto, que havia sido meu pastor no Maranhão. Até então, não tínhamos nem ideia de onde ficasse, o que seria, o tamanho da membresia, nada disso. A não ser um membro que nós conhecíamos, que era o irmão Sebastião César, que esteve hospedado na nossa casa por ocasião do casamento do pastor Acácio, que era membro desta igreja.
E Deus nos deu direção para vir conhecer a igreja. Informei o conselho, vim com a bênção do conselho, informei a igreja. Eles tinham conhecimento de todos os meus passos. Nada foi feito às escondidas, nada foi feito por trás dos panos. A igreja sabia tudo que eu fazia. Já na viagem, Deus foi nos mostrando que era aqui, mesmo sem conhecer. Tínhamos outros convites também, que não convém falar. Mas Deus dava aquela paz. Deus, de uma forma ou de outra, dizia ao nosso coração que era aqui, sem conhecer. E se eu tivesse que dar uma resposta, falei isso para minha esposa, sem conhecer a igreja, eu daria a resposta para cá, sem conhecer. Deus trabalhou de uma forma tão extraordinária que não tinha dúvida. Mas a gente tem que vir conhecer, né? Não pode dar uma resposta sem isso, porque pode não ser bem entendido, pode não parecer espiritual. Aí nós viemos conhecer, amamos à primeira vista, conversei com o conselho. No conselho eu coloquei no meu coração um propósito. E se aquele propósito fosse atendido ali, estava confirmada a direção de Deus. A primeira reunião que a gente teve com ele era sábado à noite. Só eu sabia, nem a Beth sabia desse propósito. Quando nós terminamos a reunião, que o irmão Eurípides foi o instrumento de Deus, sem ele saber. Quando ele tocou naquele assunto, o Senhor disse, está aí a tua resposta. Não tinha mais porquê. E cheguei em Queiroz e informei para a igreja que eu tinha já um compromisso com a igreja. Não obstante, a igreja não tinha compromisso comigo, mas eu já entendia que ser de Deus. E fiquei então à mercê de uma assembleia que aconteceria na igreja. Eu não tinha nenhuma dúvida, porque eu sabia que aquele Deus que operou no meu coração, na minha alma, operaria na igreja. Não tinha dúvida acerca disso. Passado então o período da assembleia, nós fomos eleitos e foi uma gratidão muito grande, uma alegria muito grande no nosso coração. Aí começava agora as expectativas acerca da mudança. 15 anos numa igreja, você constrói uma história. E eu tenho com Queiroz uma história, uma bonita história de amor, uma história de relacionamento, de vitórias, de êxito. Deixei, não ovelhas, deixei amigos ali, amigos na liderança, amigos na membresia, amigos na cidade, e que trazem a gente muita saudade. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, nunca a menor dúvida passou-se no meu coração de que esse era o lugar que Deus tinha para nós. Mesmo sem entender os planos de Deus, nós viemos. E hoje eu vejo que o Senhor me trouxe o tempo dele, o jeito dele e para a obra dele também. Estou muito feliz em estar aqui, muito contente. A cada dia o Senhor me assombra com bênçãos que eu não consigo dimensionar. Uma coisa interessante a se frisar nesse processo todo é que eu nunca me permiti pensar noutra igreja além daquela que eu estava pastoreando. Queiroz sabe disso. Eu nunca me deixei ventilar a possibilidade de sair de lá. E eu quero que seja esse o meu comportamento na Maranata, porque eu acho que isso, de uma certa forma, é infidelidade com a igreja, é infidelidade com Deus. E quando um pastor se permite pensar noutra igreja, estando pastoreando uma, ele abre uma lacuna muito perigosa no seu ministério, da insatisfação, tanto dele como da igreja. Então eu estou feliz, estou contente em estar aqui para uma longa e bonita história de amor. Nós glorificamos a Deus pelo presente que Deus nos deu. Estamos aqui com o pastor Valdenberg. E graças a Deus foi um presente de Deus. E hoje nós temos o pastor Valdenberg aqui assumindo o pastorado da igreja.
fé, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Naquela época, junto com meu esposo. Hoje ele está na glória. Eu sei que ele está junto do Senhor, porque foi um servo bom e fiel, trabalhador e lutador na obra do Senhor. Foi um exemplo de fé, de amor e coragem para mim, que sempre me ajudou, sempre me incentivou no trabalho das crianças.